nós estamos aqui diante de um momento que para nós é um momento muito grave. Eu tenho 54 anos e estou na militância já há muito tempo. Essa estrada começou para a gente muito cedo, né, Marli? A nossa luta, até pela nossa própria condição social, ela acaba nos impulsionando para compreender que o problema não é nosso individual, é um problema coletivo, social, e a gente começa a despertar para isso e começa a assumir a tarefa da militância. E esse é o momento mais grave, porque nós estamos diante de um fascismo que tomou a presidência da República e que tirou. Nós já tivemos momentos na história do país em que esse viés fascista estava presente lá na década de 40, né, com o integralismo, com o flerte que Getúlio Vargas fez, né, com o fascismo alemão, né, mas acabou que isso foi derrotado e nunca teve uma situação em que essas forças ultraconservadoras chegassem ao poder central do Brasil, né? Nós sempre lutamos contra a direita, nós nunca lutamos contra a extrema-direita e contra o fascismo. Então nós estamos numa disputa, direita, extrema-direita e nós. E aí a gente entende que nesse momento não cabe mais a gente fazer a política que nós temos feito nos últimos anos, que é ficar aí esperando para ver o que vai acontecer no cenário para nós nos posicionarmos, nos apresentarmos, né? E inclusive para eventuais composições que fortaleçam nossas chapas proporcionais. Primeiro porque o momento é muito grave e toda a direita e a extrema-direita se unirá contra o nosso candidato Lula. Não haverá, na nossa avaliação, qualquer composição entre o PT e a direita, porque entre a direita e a extrema-direita há mais identidade com a extrema-direita do que conosco. E para que nós possamos nos colocar nesse espaço, a gente vai ter que dar muita cotovelada no sentido de cavar o nosso espaço, segurar o nosso espaço e não permitir o avanço da direita. A agenda econômica da direita e da extrema-direita é exatamente a mesma. O que diferencia são as narrativas morais, né? As pautas morais que a extrema-direita coloca. Por exemplo, a questão da família, por exemplo, a questão da criminalização da homofobia, criminalização da população LGBTQIA+, por exemplo, a criminalização do povo preto, a intensificação de uma política policialesca e de prisão desses corpos, né? Então, essas agendas, elas não são diferentes, né? Elas são muito parecidas. Então, o que a gente avalia é que, neste momento, o que está em jogo é uma espécie de plebiscito, né? O que a gente vai escolher a partir de 2022, quando a gente vai estar fechando o ciclo do golpe que começou em 2016. Vejam, em 2018 seria para a direita do Brasil um momento de dar o amarramento e uma legitimação do golpe que eles deram em 2016, se eles tivessem eleito um candidato deles. O problema é que eles não conseguiram eleger um candidato deles que dissolveu na disputa eleitoral, que foi polarizada entre o PT e a extrema-direita. Então, Bolsonaro nunca foi, em momento algum, um candidato da direita, mas foi o único caminho que a direita pôde seguir, porque Bolsonaro é o efeito colateral da criminalização do PT, da criminalização da política, né, e do ativismo jurídico, né, supostamente para combater a corrupção, mas a gente sabia que era um processo de perseguição política ao presidente Lula e ao próprio PT. Vamos lembrar que naquele período, inclusive, falava-se em colocar o PT na ilegalidade, né? Ou seja, caçar o registro do PT, que era o sonho maior deles, né? Porque para além de derrotar, de prender o nosso companheiro Lula, o grande problema deles é exatamente o nosso partido. Porque o partido é um instrumento de luta da classe trabalhadora. O partido é maior do que qualquer pessoa. O partido é que recoloca essa planta natural, que poda, que corta, mas que nas primeiras chuvas a gente brota de novo. Quem faz isso é o partido, né? Quem nos gera, quem nos traz a disputa, a cena política, é esse partido nosso. Então o partido é um perigo para eles, né? Nosso PT é um perigo para eles, é o PT que eles querem destruir, e não conseguiram fazer isso. Então, nesse momento, nós precisamos dar um passo adiante, nós precisamos de ousadia. Nós não podemos ficar aguardando para ver o que a direita vai fazer, se a direita vai querer fazer aliança conosco ou não. Lula está fazendo corretíssimo, ele está indo dialogando com todo mundo
ele vai fechar uma aliança possível nesse momento em que eles precisam dar o fim ao processo de golpe de 2016. E como que seria esse fim? Instituindo um governo que faça a tarefa para eles, com toda tranquilidade, sem sobressaltos, que é o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro é incontrolável, então o Bolsonaro causa uma instabilidade nos negócios deles. Por isso que o Bolsonaro, eles ficam, ora, entre defenestrar Bolsonaro e entre controlar Bolsonaro para eles poderem continuar o governo que interessa para eles, né? E o que é a nossa tarefa agora? A nossa tarefa, gente, não pode ser ficar fazendo a política de cúpula. A nossa tarefa não pode ser esperar o que vai acontecer, porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer, já dizia a música, né? Então o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando Lula fala que ele quer ter a governabilidade do povo, ele está dizendo, em outras palavras, na interpretação que nós fazemos, de que não adianta eleger o Lula com uma governabilidade reduzida, porque se nós não conseguirmos avançar na ampliação de uma bancada na Câmara e no Senado, lembremos que Bolsonaro só não cai porque ele tem maioria bancada a muito recurso, a muitos bilhões de reais lá na Câmara Federal, porque senão mais de 120 pedidos de impeachment já teria sido pautado ali. Bolsonaro cometeu quase todos os tipos de crime, de improbidade, né, que poderia alguém imaginar que o presidente, para além do que poderíamos imaginar que o presidente cometeria. No entanto, ele está lá governando as atrocidades, né, de forma que ele está promovendo as atrocidades que ele está fazendo. E Dilma, que não cometeu crime algum, foi julgada politicamente, sem ter nenhum elemento jurídico, fático, que pudesse justificar o impeachment da Dilma. Então, as leituras que a gente tem que fazer. Nós, quando elegemos um presidente, quando elegemos uma pessoa para governar o país, nós não estamos elegendo dentro das condições que são ótimas para a gente. Nós estamos elegendo para governar dentro de um Estado que é controlado por eles. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o máximo esforço para que, junto com Lula, a gente consiga eleger uma bancada federal, tanto na Câmara como no Senado, que nos permita governar. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos lançar o nosso governo e o nosso presidente Lula no colo da direita. Porque eles têm mais instrumentos de poder. Eles destruíram os instrumentos de governança que nós tínhamos em 2003 e que não teremos mais. Por exemplo, nós não vamos conseguir fazer uma política cambial em que haja um equilíbrio entre o dólar e o real, se nós não temos mais a prerrogativa de controle do Banco Central. O Banco Central hoje é autônomo, então ele está a serviço do mercado e contra a economia nacional. Porque senão nós estaríamos com o real cada vez mais desvalorizado e o dólar cada vez mais valorizado, a nossa economia praticamente dolarizada, porque foi dolarizado os combustíveis, né? Foi dolarizado toda a produção da Petrobras. Então, essa situação, ela é uma situação que nós precisamos pensar. E para isso, a única alternativa é a gente mobilizar a nossa militância. Se a gente quiser ter uma maioria lá no Congresso Nacional, a gente precisa começar a nossa tarefa aqui do chão da fábrica, dialogando com a nossa militância. A nossa militância precisa participar do jogo também. Precisa. Vocês, cada um de vocês aqui em Alta Floresta, são fundamentais. Porque nosso partido, ele se organiza de forma diferente dos outros partidos. Nos outros partidos, os caciques se reúnem dentro de um gabinete e definem quem são os candidatos e como é que eles vão conduzir a eleição, negociam recursos que são públicos para que eles possam ganhar as eleições. No nosso caso não é assim. Qual é o principal ativo, a principal riqueza, o diferencial do partido? É a sua militância. Então é com a militância que a gente tem que conversar antes de mais nada. Então, é por isso que a gente está vindo aqui. A gente poderia fazer uma reunião online e tal, também é válido, porque afinal de contas essa ferramenta é importante. Mas nós queríamos estar aqui, olhando nos olhos de cada um aqui, conversando, seja com quantas pessoas vierem para essa reunião, para dizer: gente,
A história, ela precisa ser feita por nós. Não adianta a gente ficar esperando. Não terá salvador da pátria. Ainda que nós tenhamos o nosso gigante presidente Lula, sozinho, ele não vai conseguir resolver a situação que está posta para nós. Nós estamos diante do maior desafio da história da nossa vida e da história do Brasil. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos construir o protagonismo do PT. O PT não pode, aqui no Mato Grosso, um estado conservador que está sendo muito disputado pelo governo Bolsonaro, justamente porque nós demos a maior votação para Bolsonaro e eles sabem que Lula avança aqui no estado de Mato Grosso. Que lá existe uma pesquisa, inclusive, que foi mencionada esses dias atrás, de que Lula teria passado Bolsonaro em Cuiabá e em Várzea Grande. E é por isso que Bolsonaro veio aqui, em um tempo de menos de 2 meses veio Bolsonaro, veio a ministra Damares, veio o ministro da Educação, agora também parece que está agendada a vinda do ministro da Saúde, do transporte que tem vindo para cá. Então, por que eles estão fazendo isso? Porque no cenário nacional, Mato Grosso passa a jogar um papel super importante para eles, porque é o reduto bolsonarista que eles estão apostando que vai manter, ainda que o nosso colégio eleitoral seja pequeno comparado aos demais, mas nessa disputa é super importante manter a hegemonia bolsonarista neste território. E é por isso que cada vez mais eles estão violentos para silenciar os que se colocam contra Bolsonaro. Os que já sabem que não podem, que foi uma grande decepção eleger Bolsonaro, tem muita gente silenciada, tem muita gente quieta, com medo de falar, mas que está sabendo do que está acontecendo. Daí a importância da nossa militância. Se nós também nos silenciarmos, se nós não sairmos à luta, se nós não falarmos, se nós não cumprirmos nosso papel, nós seremos derrotados. E a derrota para nós pode até ser com vitória de Lula na presidência da República. Mas se nós não conseguirmos fazer a maioria no Congresso, se nós não tivermos um Congresso mais progressista, nós seremos derrotados com Lula, com tudo, gente. Essa é a questão. Então, nós estamos aqui para poder tocar vocês, para poder falar de militante para militante com vocês. Não é uma organização, não é o PT no diretório, no seu espaço institucional que está aqui falando. É a Edna, militante, o William, militante, aqui está o Luan, a Alice, tem o Márcio aqui. Todos nós somos militantes, tem uma história de militância dentro do PT. E nós estamos aqui para falar de militante para militante. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição. Esse nome à disposição não é, obviamente, nenhum movimento para passar por cima da direção partidária, mas é um movimento legítimo da militância para dizer: nós não vamos ficar esperando. Nós queremos construir a viabilidade eleitoral do PT aqui. Nós queremos construir um PT militante, porque o PT militante é a única coisa que nós temos, na verdade. Porque é essa a força do PT, não é outra. Então, nós achamos que para as eleições de 2022, nós já estamos atrasados para discutir o protagonismo do PT e as candidaturas majoritárias. Nós deveríamos estar discutindo isso desde o começo do ano, fazendo seminários regionais, avaliando a conjuntura política, levantando os nomes dos companheiros e das companheiras que poderão compor as chapas proporcionais para fortalecer a nossa participação nas eleições do ano que vem, porque as eleições do ano que vem, ela é decisiva para nosso partido e para nós da classe trabalhadora. Não é qualquer uma. A gente fala assim: mas toda eleição é isso, né? É a eleição mais importante. Sim, a gente fala isso, mas vamos olhar para essa eleição friamente. Quais são os elementos que estão postos para nós nessas eleições? O que nós passamos desde 2016 e qual é a perspectiva de futuro que nós temos? Se nós não tivermos uma eleição que dê uma vitória para a classe trabalhadora. Veja, eu estou falando uma vitória para a classe trabalhadora. Não é a vitória do Lula simplesmente. É a vitória do Lula em condições de governar. É a vitória do Lula com parlamentares que tenham um pé na institucionalidade e outro pé nos movimentos sociais. Porque também, se a gente pensar que vai ser só nossa participação no espaço institucional que vai garantir a governabilidade do Lula, nós também estamos redondamente enganados. Lula tem dito isso, que ele quer governar com a governabilidade do povo. E o que significa isso? Significa que ele tem consciência, que é um homem inteligentíssimo, ele tem consciência por tudo que nós passamos até agora.
que não dá para a gente acreditar nas instituições controladas pelas elites que são escravocratas nesse país, que é o mínimo passo e ascensão da classe trabalhadora. Deu um golpe na primeira mulher presidente da República e não teve o menor constrangimento de fazer do golpe um golpe misógino, um golpe machista, um golpe contra as mulheres principalmente, né? E é por isso, Ilmarli, que eu falo tantas vezes da importância de nós mulheres ocuparmos esse espaço. O golpe de 2016 foi contra as mulheres. O golpe de 2016 foi um golpe de ódio aos nossos corpos. Foi um golpe para dizer o seguinte, que as mulheres, que nós devemos voltar, né, para a cozinha, para os afazeres de casa, mas nós não voltaremos, assim como os negros, né, e as negras não voltarão para a posição de subalternidade. Nós queremos espaço, nós queremos, enquanto classe trabalhadora, nós queremos discutir uma sociedade mais justa, uma sociedade que não seja racista, uma sociedade que não seja machista, uma sociedade acolhedora e fraterna. E é a nossa tarefa fazer isso. Não vai caber a ninguém mais. É nós, é conosco. Essa tarefa é conosco. E como é que a gente vai fazer isso se cada um ficar na sua casa, com medo da pandemia, esperando as eleições passar? Coragem é o que sempre marcou a luta da classe trabalhadora no mundo e na história da humanidade. Sem essa coragem, nós jamais estaríamos aqui e vocês nunca jamais ouviriam uma mulher negra falar para vocês aqui nesse espaço. Porque as mulheres sempre foi negado o direito de fala, o direito de serem reconhecidas como seres humanos igual ao gênero masculino, né? E é muito recente a história das mulheres, da afirmação da cidadania das mulheres. Portanto, foi a nossa coragem, foi a nossa disposição para a luta que nos trouxe até aqui. E nós temos esse dever para com as outras gerações, as gerações que virão. Nós temos um legado dos que ficaram para trás, dos que nos antecederam, e nós agora precisamos pegar esse legado e também pensar no legado que nós vamos deixar para as futuras gerações. Se tem pessoas que estão sendo prejudicadas, que estão sendo massacradas, porque não tem perspectiva de futuro, são as novas gerações, são os jovens. Quando eu era jovem, quando eu era criança, venho de uma família muito pobre. Recentemente, agora, essa semana, foi promulgado um projeto de lei de nossa autoria, que é a distribuição dos absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza. Essa pauta só pode vir à tona porque tem mulheres, não apenas a vereadora Edna, tem mulheres no Brasil inteiro apresentando pautas das mulheres que sempre foram invisibilizadas. Mas muitas mulheres, como eu, quando era criança, não tinha Indiara dinheiro para comprar absorventes. Era o paninho que fazia, às vezes, o absorvente, e era o medo de frequentar a escola nesses dias, porque o paninho não continha, não sustentava o fluxo sanguíneo dependendo dos dias dessa menstruação, e a gente faltava a aula sim. E isso impõe uma desvantagem para a gente enquanto mulher. Então, os absorventes não é luxo, não é privilégio, ao contrário, é um mínimo minimorum de condições de acesso à vida digna, à condição digna das mulheres. Então, eu fiquei muito feliz que esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Cuiabá. O prefeito vetou, depois nós derrubamos também por unanimidade na Câmara, e fiquei muito feliz. Agora é lei promulgada e nós vamos lutar para que essa lei realmente seja um direito das mulheres. Com isso eu quero dizer a diferença que nós fazemos quando nós ocupamos esses espaços. E nós queremos fazer mais diferença, não apenas como mulheres, mas como povo trabalhador, como classe trabalhadora, como um partido que se preocupa com os direitos da classe trabalhadora. E nós só podemos fazer isso juntos, gente. Nós não podemos fazer isso sozinhos, né? O nome da vereadora Edna está à disposição, porque foi discutido dentro do coletivo. Nós fizemos várias reuniões, fizemos 3 plenárias, Ilmarli, para poder discutir qual é a nossa posição nas eleições de 2022. Tinha gente que achava que a gente tinha que ir para uma candidatura a deputada estadual, porque também fortaleceria a chapa estadual. A gente poderia, inclusive, fazer com a possibilidade de ampliar. Outros achavam que a gente deveria ir para a candidatura a deputado federal, porque na chapa da deputada federal também é uma chapa que precisa ser fortalecida, né? Aí outros achavam que a gente ia ter que assumir a candidatura ao governo do estado, né? E os que achavam que a gente deveria assumir uma candidatura ao Senado. E eu particularmente defendo que nós assumamos essa posição,
porque é a posição que se alinha ao projeto que Lula tem falado, da importância de ampliar a sustentação, né, garantir a governabilidade a partir da perspectiva de esquerda. Porque governabilidade, gente, nós garantimos durante os governos de Lula, a um custo altíssimo, a um custo de poder, de não fazer, por exemplo, reforma agrária, a um custo, por exemplo, de não conseguir ter uma política ambiental incisiva para a preservação do meio ambiente, para poder garantir, né, às gerações futuras condições de sobrevivência. Não é que a gente não tenha tentado, há um custo de não conseguir fazer a regulamentação dos meios de comunicação, porque esses caras, representantes desses pautas, desses interesses, estavam na governabilidade do governo Lula. E por que estavam? Porque nós não demos conta de eleger um parlamento mais favorável a nós. Então não podemos fazer isso, não podemos cometer esse erro novamente. E a tarefa começa aqui, começa no chão, no lugar onde nós vivemos. Começa na discussão e na efetivação de candidaturas competitivas para que a gente possa fazer essa disputa. Então é isso, o que a gente está vindo fazer aqui é tocar vocês, falar para vocês da importância que vocês têm, enquanto militantes, dentro do Partido dos Trabalhadores, aqui em Alta Floresta, para essa construção. Ah, mas a Edna vai fazer a disputa que foi feita em 2018? Não. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição porque compreendemos a gravidade e a importância do protagonismo do PT em 2022, mais ainda do que nós já falávamos em 2018. Se em 2018 nós brigamos para que o PT fosse protagonista e insistimos nisso, hoje muito mais, mas hoje a gente acredita que é tão grave a situação que o pior que poderia acontecer é a gente brigar entre nós dentro do partido. Então, se o PT, se a direção lá no calendário eleitoral do ano que vem disser assim, não, a Edna não vai ser candidata e nós somos um grupo minoritário dentro do PT, ok, nós não seremos candidatos, porque afinal de contas não cabe a nós essa decisão, mas até o último momento nós vamos lutar para que nós sejamos a candidata ao Senado, para que a gente possa protagonizar e fazer um grande debate, um palanque para Lula aqui, e a gente fazer esse debate eleitoral que é necessário com as forças conservadoras desse Estado, e não recuar. O PT precisa oferecer uma oportunidade para o povo trabalhador desse Estado de fazer uma escolha de uma representante da classe trabalhadora, de uma mulher negra, e nós nunca tivemos uma oportunidade de ver uma mulher negra fazer uma disputa majoritária, muito embora nós sejamos a maioria da classe trabalhadora nesse Estado. Então é por isso que a gente está aqui, e eu quero muitíssimo agradecer a atenção de vocês, a vinda aqui domingo de manhã, né? E o marido não é fácil não deixar a família para estar aqui. Por isso me sinto muito, muito privilegiada e prestigiada com a presença de cada um e de cada uma aqui. Muito obrigada. É isso.